trás desse evento. Então, começamos a gravar. Então, boa noite, pessoal. Oficialmente, agradecendo mais uma vez a presença de todas vocês, mães poderosas, mães prósperas e que, sim, cada vez mais fortalecidas para educar filhos extraordinários, porque é a partir de nós, né, a partir de cada um de vocês, que essa geração de extraordinários vão influenciar numa mudança para melhor esse nosso planeta. Né? Se a gente muda a nossa casa, a gente muda o nosso condomínio, a gente muda a nossa rua, daqui a pouco a gente está mudando todo o continente e o planeta é beneficiado por tudo isso, tá? Então, a mudança, como dizia eu esqueci agora o nome dele, a mudança começa na gente, né? Se a gente quer mudar o mundo, que a gente mude a partir da gente. Então, foi Gandhi quem falou isso. Tá? Então, é importante a gente partir desse princípio. E aí, hoje, a gente começa sempre do começo, né? Eu sempre gosto de voltar a essa figurinha aqui. Essa figurinha é a figurinha do que aconteceu, né, durante toda essa nossa jornada. No primeiro dia, a Karine trouxe e chamou a atenção para que a mãe desperte, né, para que aumente o seu nível de consciência, para seguir nesse processo de evoluir e auxiliar o outro que está próximo, os outros que estão próximos a evoluir, e filhos são os seres mais próximos de nós. Val ontem trabalhou a reprogramação da mentalidade, apresentando exatamente a questão das crenças e da autoimagem, e o quão importante, né, eu diria que o fundamental, compreender esse aspecto, porque a base da mudança é a compreensão de onde eu estou. Né? Eu só vou conseguir sair do A para o B se souber onde é o A. Quem é o A? Como está o A? Para poder, a partir daí, eu subir os degraus do processo de evolução. Então, ontem, Val trouxe exatamente isso, apresentou as crenças, a relação direta com a autoimagem, né? E isso faz com que a gente entenda cada vez melhor qual o caminho a seguir. E hoje me passou a responsabilidade, né, esse trio, né, ou essa dupla que está aqui à minha frente, me passou a responsabilidade, no terceiro dia, eu trazer uma tentativa de mostrar o melhor caminho para poder vocês, se tornarem mães prósperas. Eu diria muito mais que mães, né? Se é que tem uma coisa maior que mãe, mas eu acredito que tem, assim, uma coisa maior que mãe é ser mulher próspera, porque é muito mais, né? Essa mãe próspera vai surgir de dentro dessa mulher próspera. E aí essa é a ideia de hoje, é da gente apresentar possibilidades de vocês se tornarem, de nós nos tornarmos prósperos, para que a gente possa transbordar a prosperidade e essa prosperidade alcançar exatamente os nossos objetivos, que é fazer com que nossos filhos, né, tem aqui alguém pedindo para entrar, a Deise. Os nossos herdeiros, que eles sejam herdeiros de crenças que se propulsionem, né? Que cresçam, que alavanquem, e não que perpetuem um ciclo de escassez, que é até onde a gente tem ficado, né? Às vezes, os orientais chamam isso de roda de Sansara, né? Quando a gente tem a relação com o karma, a lei do karma. A roda de Sansara é quando a gente não consegue perceber que a gente está num ciclo e fica girando em torno daquela ideia, daquele comportamento, daquele emprego, daquele relacionamento, daquele nível de saúde, e a gente acha que aquilo ali está tudo bem, porque a gente não percebe que estamos dando volta. Né? E aí a gente continua fazendo
as mesmas coisas, ou seja, criando as mesmas causas, e aí os mesmos efeitos chegam para a gente. Essa é a lei do karma, né? A lei do karma nada mais é... A lei do karma não é um castigo, né? Como muitos entendem. Karma nada mais é do que a causa, a ação que gera o movimento, tá? E aí, para toda ação, já dizia Newton, se encontra uma reação em sentido contrário, na mesma intensidade. Tá? Isso aí é a lei do karma, é a lei da causa e efeito, é a lei da ação e reação, é o princípio da ação e reação, segundo o Kybalion, que é o livro das leis herméticas que governam esse nosso planeta, né? Uma das 7 leis herméticas que governam esse nosso planeta é a lei da causa e efeito. E é muito importante a gente compreender, porque a todo momento a gente pensa que o karma, né, a causa, ela é sempre uma coisa muito grande, mas o fato da gente estar conversando aqui, pensando no que a gente está falando, nós estamos criando karmas. Os karmas nem sempre são negativos, tá? Como essa conotação que a gente tem. Karma, como eu falei, é causa. Tá? Então, ela pode ser positiva, pode ser negativa e positiva, pode ser negativa hoje, positiva amanhã, isso depende muito do momento em que a gente se encontra, mas o importante é que a gente fique atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e às nossas ações, porque elas vão gerar exatamente os resultados que nós vamos alcançar. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. Tá? Como é que a gente faz para poder se tornar uma pessoa próspera e que a gente possa efetivamente criar um mundo próspero a partir dos nossos filhos. Quer dizer, ou melhor, a partir de mim, né? A partir de mim. Os nossos filhos se tornam extraordinários e tudo em nosso entorno vai se tornar extraordinário. Então, essa é a ideia. E aí eu queria trazer essa imagem aqui, o renascimento da arquiteta do legado, porque, como nós estamos falando aqui de mães, né, de mães conscientes, de mães que estão em processo de despertar para poder entrar conscientemente nesse processo de evolução, né, esse processo de... E quando eu falo do processo de evolução, não quer dizer que vocês não estejam evoluindo. É quando eu chamo de processo de evolução consciente, é que a gente tem plena consciência daquilo que a gente está pensando, sentindo e agindo, tá? Para a gente alcançar exatamente esse nível de consciência, existe um aspecto fundamental, que é compreender a questão relacionada ao autoconhecimento. No primeiro dia, eu chamei a atenção sobre isso, né? Que o próprio Rudolf Steiner, que é um dos autores que tem me iluminado na minha forma de compreender essa relação com o mundo, ele fala que o ser humano, por natureza, é um ser complexo. Por isso que não é tão simples entrar num processo de autoconhecimento. E essa complexidade humana é porque ela é além das questões físicas. Quando a gente se limita a observar o ser humano só pelo aspecto físico, talvez fique fácil explicar por que a gente chegou até aqui. Inclusive, existem várias teorias biológicas, né, que vão explicando esse nosso processo evolutivo, inclusive a evolução do próprio cérebro, esse órgão tão importante no corpo da gente. O Rudolf Steiner diz que não, diz que a gente é muito mais que o aspecto físico. A gente é etérico, a gente é astral, a gente é eu, ou seja, a gente é espírito, a gente é cosmos, a gente é muito mais que isso. Por isso, dessa dificuldade, né, eu coloco como desafio, desse desafio que é entrar num processo de autoconhecimento. Eu compreendo muito bem que muita gente entra e pula fora logo em seguida, porque às vezes não consegue ver ou não gosta do que vê. E aí é muito importante a gente estar atento a isso. Então, o degrau que a gente talvez se encontre hoje é esse degrau do passado, dessa mãe sobrevivente, tá? Dessa mãe que está paralisada nas crenças, que está presa, né, naquilo que Val trouxe ontem, que aprofundou muito a questão das crenças e da autoimagem. Tá? E a gente quer que nós, né, todas vocês, eu, nós, suba esse degrauzinho aí e chegue nesse momento presente, nesse momento atual, onde a gente se torne e passe a ser agora uma mãe
que evolua de forma consciente, tá? Que amplie nosso nível de consciência, que consiga se compreender para poder a gente dar os passos necessários para chegar ao nosso objetivo, que é exatamente poder dominar, ou seja, equilibrar essa energia que está latente dentro da gente, com a centelha divina, né, que a gente ganhou de presente. Na verdade, a gente nem ganhou de presente, a gente é parte disso, né? A gente é parte disso tudo, mas o livre-arbítrio, que é esse nosso direito de fazer dessa energia o que a gente bem entende, né? E a gente bem compreende. Então, é muito importante acessar esse degrau. É isso que a gente quer fazer aqui, nessa imersão. Tá? É que vocês saiam do degrau do passado, da mãe sobrevivente, para o degrau da mãe consciente. E a mãe consciente, ela vai projetar, ela se torna arquiteta. Ela já é uma arquiteta, que ela pode construir uma obra perfeita, uma obra extraordinária, ou uma obra, talvez, baseada na escassez, uma obra em que a gente não goste de se animar, tá? Que a gente não se anima com isso, ok? Então, é muito importante estar atento a esse processo de evolução. A gente precisa sair da mãe do passado, tá? A mãe do passado é aquela mãe, sabe? Aquela mãe que está o tempo todo reclamando, está o tempo todo lamentando, está o tempo todo se queixando, está o tempo todo julgando, está o tempo todo criticando, está o tempo todo se vitimizando, está o tempo todo terceirizando a minha vida. Então, essa mãe, ela dificilmente ela vai conseguir gerar filhos extraordinários, porque vocês compreenderam bem quando o Karine falou no primeiro dia. Filhos são esponjas. Eles seguem o exemplo. E o exemplo mais próximo deles, o primeiro exemplo deles, antes até de eles virem a esse mundo físico, né, é o exemplo da mãe. Então, se a mãe ela quer ficar nesse degrau aí, o degrauzinho azul, que é o degrau do passado, o degrau da sobrevivência, ou seja, sobrevivendo, ou seja, vivendo abaixo da linha da vida, né? Abaixo da linha da vida. Então, se a gente faz essa opção, e tudo, gente, vocês vão ver mais adiante, vocês viram ontem já, muito profundamente com o Val, é uma opção, é uma opção, né? E aí eu vou reforçar, nós temos o livre-arbítrio, a questão é que a gente não aprendeu ainda a usar o livre-arbítrio. A gente tem um nível de espírito tão evoluído, mas que quando chega no plano físico, a gente tem que aprender tudo de novo. E uma das coisas mais importantes que a gente ganhou de presente nesse processo evolutivo foi o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos dá o poder de decidir. E quando eu tenho o poder de decidir e sei usá-lo, eu entro num nível de liberdade que é uma coisa fora do normal. Tá? E aí eu vou dar vou subir esse degrau, o degrau da mãe consciente. Tá? Para que eu me torne essa mãe que vai deixar um legado. E não é só um legado material, gente. Né? Às vezes a gente está muito preso à questão da materialidade. Eu quero deixar riqueza, quero deixar estabilidade para meus filhos, quero deixar conforto. Não, eu quero deixar um legado emocional. Eu quero meus filhos emocionalmente livres. Né? A gente pode estar chamado de emocionalmente fortes, né? Resilientes. Né? A resiliência, eu gosto dessa virtude, mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de ficar muito presa a ela, porque a resiliência está muito presa à escassez, né? É sobreviver a partir da escassez. Tá, isso deixa para a mãe. Se eu quero que meus filhos sejam extraordinários, eles vão partir daqui para frente, tá certo? A mãe é que tem que se tornar resiliente, porque ela está presa ainda a um sistema de crenças que deixa ela no terreno infértil. E ela precisa, né, como a flor de lótus, da lama sair aquela beleza de flor. Então, aí, essa, né, a flor de lótus, ela é a grande representante da resiliência. E eu não quero filhos resilientes, eu quero filhos fortes emocionalmente, ao ponto de olhar para frente e ver o mundo e tornar o mundo e ser responsável em tornar o mundo melhor. Porque essa é uma tendência natural, inclusive, da evolução planetária. Né? A gente está saindo do modelo de planeta, que é o modelo
planeta de provas e expiações, para um modelo de planeta de regeneração, ou seja, um planeta mais evoluído, né? Um planeta mais evoluído. E esse planeta mais evoluído, ele requer pessoas mais evoluídas. Ele não quer pessoas renovando ciclos, permanecendo em ciclos de escassez. E a evolução, gente, é a abundância, tá? É o sentido da abundância, é aquilo que Val falou ontem. Aquele triângulo que ela apresentou, que de um lado do triângulo tem a escassez, do outro lado tem um acúmulo, que vibram na mesma frequência, porque os dois têm medo de perder, né? Tem o medo da perda. O equilíbrio lá, no vértice superior, é a abundância. Então, o sentido natural da vida é a abundância. Isso é um sentido natural, tá certo? A gente é que, não sabendo usar o livre-arbítrio, ou fazendo mau uso do livre-arbítrio, a gente resiste a esse processo evolutivo natural. Tá? Eu sempre digo que evoluir, prosperar, é muito mais que tirar do que colocar. Muito mais tirar do que colocar. Se a gente começar a tirar essas cascas, essas crenças que foram construídas historicamente e até antes da gente estar aqui, pelos nossos antecedentes, né, nossos predecessores, nossos ancestrais, o processo evolutivo se dá exatamente nessa perfeição dessa organização enquanto um ser que cada vez mais e melhor usa o livre-arbítrio, que ele vai se libertando de prisões, de correntes, para poder, ou seja, é deixando, né, muito mais aquilo que a gente carrega, essas malas que a gente tende a carregar. Tá? Então, a mãe sobrevivente, ela morre a partir de hoje. Essa mãe tem que se acabar. Essa mãe não pode continuar. Ela não pode sair dessa imersão de hoje a mesma mãe. Tá? Desses 3 dias que vocês passaram com a gente, como a mesma mãe. No mínimo, botando o primeiro pé no degrau presente. Para que a gente possa ter, no futuro muito próximo, mas muito próximo mesmo, mães que vão estar construindo um legado, que vão estar arquitetando um legado. Tá? E que esse legado não é só os filhos. Esse legado é essa mãe, cada vez mais consciente do seu processo evolutivo. Tá? Então, é isso que a gente trouxe para vocês nesse processo. Então, eu queria chamar a atenção disso para que vocês ficassem muito atentas. Né? E aí é construir uma identidade de mãe, tá? Uma nova identidade de mãe, né? Não é construir uma identidade de mãe, que você já tem até essa identidade, mas que essa identidade ela seja uma nova identidade. E ela vai ser baseada em quê? Tá? Eu tenho que ter uma identidade e um processo evolutivo que ele seja sustentável. Eu preciso estar baseado em ciências que me permitam agir, né? Eu diria que, na minha história de vida, eu sempre fui assim, né? Eu sempre fui baseado em evidências, e evidências científicas, e uma ciência dura, né? Aquela ciência naturalista. E depois eu entendi que existem outras ciências que também nos dão uma base muito forte para compreender esse processo de evolução. Tá? Não que a gente perca de vista essa ciência natural, essa ciência empírico-analítica. Né? Essa ciência que a neurociência hoje, essa ciência que a física quântica traz, essa ciência que até a própria física tradicional apresenta para a gente, essa ciência é importante, mas ela não é única nesse processo de evolução. A gente precisa entender outros aspectos tão fundamentais, tão importantes quanto a própria ciência. E a ciência espiritual é uma delas. Tá? A ciência espiritual, a espiritualidade. A gente pode até pegar a via da religiosidade para alcançar esse caminho da espiritualidade, mas não é a única via, tá certo? A gente pode avançar na espiritualidade, nessa ciência espiritual, sem necessariamente estar vinculada a uma religião, tá? A religião, ela é um excelente veículo, inclusive religião, a palavra religião, vem do latim religare, que é nos ligar ao céu, né? A força divina. Tá? Então, a religião serve para que a gente faça essa ligação espiritual. A religião é um instrumento. Né? Como é um instrumento que a gente está conversando tudo aqui, a gente está passando para vocês uma série de instrumentos para que vocês sigam nesse processo de consciência evolutiva. Então, a ciência espiritual, ela
abarca a religião e abarca mais que a religião, para que a gente compreenda que esta mãe ela não pode só estar baseada em evidência científica, empírico-analítica. Tá? Ela precisa avançar para outros aspectos, precisa compreender que ela tem um instinto, não é? E o instinto, quando eu falo, é muito mais a sensibilidade, não é um instinto animal, tá? É um instinto baseado na sensibilidade, nessa percepção, nessa espiritualidade que a mãe, a mulher já tem, né? Essa sensibilidade muito maior que o homem, né? E disso eu tenho que dar o braço a torcer, né? Por mais que eu treine a minha sensibilidade, eu nunca chego perto da sensibilidade de Val, porque ela tem muito mais, por natureza, a mulher já é muito mais sensível. E quando se torna mãe, aí isso potencializa. Então, essa seiva, isso que está no ínterim, né? Isso que é espiritual, isso tem que estar sendo preservado e reconhecido. Tá? Isso dá um poder de construir legado fundamental. Tá? Fundamental. É importante entender que, para eu poder seguir nesse processo de evolução, eu preciso estar baseado em evidências, sejam elas evidências científicas, empírico-analítica, sejam elas em evidências científicas espiritualistas. Tá? Eu acho que essa é uma época se deu hoje a gente está num processo de um avanço de compreensão de mundo muito maior. E eu falo isso até olhando para dentro das academias, né, da academia científica, ou seja, das universidades, que é onde se fecha muito para o mundo da ciência e o resto, o outro mundo não serve. Não. Hoje a gente tem um diálogo muito suave entre ciência e espiritualidade. Tá? É o mesmo diálogo suave entre espiritualidade e riqueza. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Não, ser rico não é ser espiritualizado. Quem é rico não é materialista, então não pode ser espiritualizado. E aí esse grande equívoco, né? Esse equívoco histórico fez com que a gente perpetuasse um ciclo de escassez. A mesma coisa é essa guerra antiga, né? Os céticos, né? Contra os espiritualistas se deu por um bom tempo e afastou, né, um do outro. Hoje a gente tem um movimento exatamente contrário, né, e eu chamo a atenção novamente. A ciência avançou tanto que a IA chegou, a inteligência artificial chegou. Né? Não é bem inteligência, a IA, né, muito mais algoritmo imitativo, né, que é como chamam exatamente as pessoas que criam as IAs, esses grandes cientistas da inteligência artificial, eles não chamam de inteligência artificial, eles chamam de algoritmo de imitação, né, que na verdade é um banco de dados imenso, e aí tem uma tecnologia que observa o comportamento do ser humano e tenta imitar, né, baseado em dados numéricos, matemáticos. Tá? Então, essa inteligência artificial, essa imitação algorítmica, ela vem para dizer para a gente que a gente precisa olhar agora para outros aspectos da evolução humana, que são exatamente os aspectos voltados às questões emocionais, né, e às questões espirituais. A inteligência emocional já é uma discussão, já se fazem décadas, né? Desde o do legado deixado, mas ainda está em vida, né? Do Daniel Goleman, quando ele apresenta o primeiro livro dele lá, exatamente, Inteligência Emocional, o título do livro, se debruçou, né, e aí a psicologia positiva avançou nesse processo, sobre as questões emocionais, o quão são importantes. Hoje a gente entende que as questões emocionais elas continuam tão importantes, é um processo de avanço, quando a gente reconhece que precisa trabalhar as emoções, né? Mas, muito mais que isso, a gente precisa reconhecer agora uma outra inteligência que a gente deixou de reconhecer. Não que a gente um dia, na época da evolução humana, não reconheceu, que é a inteligência espiritual. Tá? Ela está além das emoções. Emoção é físico, tá? Emoção é físico. É tão físico quanto a carne. A emoção é física, tanto que ela se representa, a representação da emoção sempre é numa reação física. É um dos conceitos, inclusive, da própria emoção. Tá? Então, é importante entender que a gente tem evoluído, né? Saiu da materialidade para o emocional e agora do emocional para o espiritual. Não é sair, né? Agrega, agrega, agrega. Tá? E a gente hoje tem uma responsabilidade, nós, enquanto mães desse século,
desse momento, nós somos mães muito mais responsáveis por esse processo de evolução, porque a gente tem, além de aprender a conviver com essas três inteligências, a inteligência da ciência física, a inteligência da ciência emocional e a inteligência da ciência espiritual, a gente tem que educar nossos filhos para essa nova jornada, que é essa jornada imensa agora, que é um mundo do trabalho diferente, um mundo de relações diferentes, das que a gente teve há, sei lá, 10 anos atrás, né? Tão pouco, né? Há 10, 20, 30, né? 40 anos atrás, né? A gente tinha relações tão diferentes das que são hoje. E por que são hoje? Porque nós estamos num processo de evolução muito mais acelerado. A gente precisa estar atento a isso. Então, essa mãe quer sair daquela mãe, que é a mãe sobrevivente, para a mãe consciente, ela precisa compreender, aprender, estudar, tá certo? Estudar mesmo, né? Quando eu falo estudar, é estudar mesmo, tá? Ir para a leitura, ir para os livros, ir para as parcerias, para as mentorias, para as rodas de conversa, para a reunião na escola Waldorf, né? Para poder a gente conversar sobre além das questões pedagógicas, mas das questões além pedagogia, né? Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito rico para isso, né? Muito rico para isso, com muita oferta de gente levando, trazendo, apresentando conhecimentos importantes para que a gente aprenda a ser essa mãe consciente, para gerar uma mãe arquiteta de legado. Faz sentido para você, gente? Eu gosto de falar, viu? Eu gosto de falar. Quem faz a mentoria comigo sabe que eu falo muito. Professor, né? Professor tem esse hábito, né, de falar, e aí, às vezes, as ideias vão surgindo, aí daqui a pouco o cara lembra de um livro que leu em 1900 e bolinha, e aí traz essa citação para cá, porque professor é assim, né, vai jogando com aquilo que vai acumulando com o passar do tempo. E eu sou um professor que recém-formado, né, estou fazendo 35 anos que eu me formei, aí, assim, acumula, né, uma certa quantidade aí de leitura, mas aí faz sentido o que a gente está conversando até agora. Me engasguei com a água. Pronto, vamos lá. Segue o jogo, então. Segue o jogo. Daqui a pouco é para vocês falarem, viu? Esse cara não quer, só quer falar, não quer deixar ninguém falar. Daqui a pouco eu abro, tá? Segue o jogo que a gente hoje tem, como eu falei, a gente vai chegar na solução do problema, tá? Então, vamos lá. Então, há um alinhamento perfeito. Compreendam esse gráfico e a gente segue adiante feliz e maravilhoso, tá? Espiritualidade e riqueza andam juntos. E aí eu trouxe a palavra financeira para poder deixar muito claro, mas a riqueza, vocês viram um conceito que Val trouxe ontem de riqueza, que é algo muito maior, tá? Mas aí é só para a gente deixar a coisa mais materializada. De um lado, eu tenho a ciência empírico-analítica, essa ciência que fez a gente, ajudou essa humanidade a evoluir e ainda continua ajudando. Do outro lado, eu tenho a ciência espiritual, que por muito tempo ela foi a mais importante. Quando a ciência, esse modelo de ciência surge ali na Idade Média, meio que a humanidade foi se distanciando da ciência espiritual e se apropriando dessa ciência mais materialista. Hoje a gente está vendo agora uma necessidade de reencontro, né? A ciência materialista muito mais evoluída, a ciência espiritual é a ciência espiritual, já foi evoluída desde a origem, né? Então, essa união de ciências é que vai nos tornar uma mãe próspera com autenticidade, tá? É esse ter sustentável, porque é a construção do ser nessa junção de conhecimentos, né, que vai nos levar a ter essa prosperidade, a ter sustentabilidade no meu
sucesso, seja financeiro, seja nos relacionamentos, seja na saúde, seja no que for. Se eu tenho domínio do que tem de conhecimento hoje à minha disposição e eu faço uso disso, porque conhecimento só vale quando se transforma em sabedoria. Tá certo? Escreva isso aí no caderninho de vocês. Conhecimento só é válido quando se transforma em sabedoria. E o que é sabedoria? É a união da teoria com a prática. É aquele conceito de praxis que Paulo Freire trouxe já na década de 60. Né? É a relação da teoria com a... É quando eu coloco em prática aquilo que eu sei na teoria. Tá certo? É quando aquilo que está no meu subconsciente agora é construído pelo conhecimento. E aí eu vou automaticamente agir baseado nisso. Então eu preciso, aí eu repito novamente, eu preciso conhecer. Eu só vou ser sábio se eu conseguir conhecer. Mas eu também só vou ser sábio se eu conseguir colocar em prática o que eu conheci. Tá certo? Se eu ficar só no conhecimento, vai ficar feito as universidades no Brasil. Vai ficar todo mundo sabendo de tudo lá dentro da universidade, conversando um com o outro. Eu sou fera, eu tenho um currículo lá, tamanho do trem, e eu sou mais, sei mais do que tu e tal, e o cara na prática não sabe nada daquilo que ele está falando na teoria. Né? Então, assim, eu preciso aprender a colocar na prática. E eu só vou me tornar uma mulher, uma mãe, sair do estágio de sobrevivência para o estado de consciente, quando eu exatamente fizer a fusão dessas duas ciências. Tá? A ciência do conhecimento empírico-analítico, a neurociência, a neuropsicologia, a, a física quântica, que já é uma ciência que tem uma aproximação muito grande com a espiritualidade, porque a física quântica ela fica tentando explicar o tempo todo a ciência espiritual, e por isso que ela avança tanto, né? E, ao mesmo tempo, a espiritualidade mesmo, esses conceitos milenares, gente, milenares, conceitos de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Cristo foi mais uma etapa desse conhecimento espiritual aqui no planeta Terra. Né? Apesar da gente entender, né, que Jesus Cristo, ele é quem governa esse planeta. Então, ele, na verdade, ele já deve ter vindo aqui algumas vezes, além daquela última, que é aquela que é mais divulgada, né? Já tinha a imprensa, já tinha a mídia, já tinha a Rede Globo e tal, aí Jesus chegou, aí agora Jesus, todo mundo conhece Jesus, pronto. Mas antes disso, Jesus já tinha vindo aqui algumas vezes, representado por outros avatares, né? No entanto, isso é uma questão de compreensão do conhecimento espiritual, tá? E aí, cada um que acredite naquilo que lê e que se aproxima, principalmente baseado na sua religião. Mas é entender que só com a teoria eu não consigo prosperar. Tá certo? Eu preciso da teoria e preciso exercitar. Tá bom? Para poder exatamente eu me tornar sustentável nesse processo evolutivo. E aí, depois dessa mais teoria, eu faço esta pergunta. E como ser uma mãe, uma mulher realmente próspera? Aí eu quero ver quem é que responde agora essa pergunta. Vamos lá. Já viram teoria demais. Menino, teoria é o que não faltou aqui nessas conversas. Pode falar aí no chat, não precisa abrir o microfone agora, não. E como ser uma mulher realmente próspera? E como ser uma mãe realmente próspera? Uma palavra, duas, três, sei lá, pode ser uma redação também. Tá fazendo sentido mesmo, gente, que eu estou conversando até agora para vocês? Sabe que eu sou um pouco mais, assim, é normal, né? Val já falou, que eu sou um pouco mais yang, né? Eu sou um pouco mais, assim,
mais forte, né? Mais falo, já às vezes mando lá umas palavras que talvez não soe muito bem, mas isso é... Vamos lá, Karina, pela foto eu acho que é trazendo a natureza para dentro de casa. Brincadeira. Bonita, né, a foto, né, Karina? A inteligência artificial faz cada coisa, né? É só a gente saber conversar com ela. Por isso que a gente precisa aprender a dialogar com ela. Não aprender a dialogar com ela vai tomar o lugar da gente, né? Quando naquela questão de apertar parafuso, lembra? Por que que a educação hoje ela ainda é de apertar parafuso? Porque ela foi criada no modelo da industrialização, tá? E ainda é a mesma educação até hoje. E agora vem a educação do, opa, ou eu analiso, ou eu critico, ou eu crio, ou eu... E agora? Como fazer, né? Tem esse desafio aí. Eu tenho me debruçado um pouco sobre isso, tenho discutido com o pessoal, com a galera aí da informática, para poder a gente propor algumas soluções, aí, uma tentativa de soluções. Cris, crer que eu posso na minha mudança, acreditar em mim, não esperar pelos outros, a força vem de mim. Muito bem, Cris, sensacional. Primeiro passo, hein? Quem mais? Deixa eu tomar água agora para ver se eu não me engano. Bom, o combinado foi da gente dar alguns pitacos, né? Alguns pitacos, assim, né? A gente só levantou até agora as situações, problemas, a gente só levantou onde é que está, talvez, a causa de não ser próspero, de não ser próspera, mas a gente não disse qual o caminho que eu tenho que trilhar para poder alcançar essa competência ou essas competências para que eu desenvolva, chegar até a prosperidade. Tá? Então, vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta juntos. Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar numa trilha evolutiva. Eu preciso entender que eu tenho que me transformar. Né? É aquilo que o Val falou ontem. Para eu ter novos resultados, ou resultados diferentes do que eu tenho hoje, eu preciso me tornar uma pessoa diferente, adequada a esses novos resultados. Então, a gente tem uma sugestão aqui de caminhos para isso. Tá? Tem uma sugestão de caminhos. Talvez um modelo teórico, eu não digo nem talvez, né? É um modelo teórico que vai dizendo para a gente qual o caminho que a gente seguir para poder desenvolver essa capacidade de ser próspera, de prosperar. Prosperar na vida, né? Não é prosperar só financeiramente. Prosperar na vida, naquele conceito de prosperidade que eu trouxe lá no dia de Karine, né? Que foi prosperidade, é o equilíbrio entre três poderes: o poder da saúde, o poder dos relacionamentos, o poder da riqueza, tendo como pano de fundo, transversalizando a espiritualidade e o bem-estar. Né? Então, essa é a prosperidade que eu acredito, a prosperidade que nós acreditamos. E o modelo teórico que vai levar a gente, e aí lembra, ciência, espiritualidade, teoria, prática, para criar sabedoria. Eu só vou criar sabedoria no processo evolutivo se eu conseguir conciliar tudo isso. Então, tem alguns percursos de uma trilha que a gente chama da trilha de transformação, ou a trilha evolucionária, né, de uma evolução consciente. Tem o caminho de aprender a entender como funcionam nossas competências mentais, aprender como pensar, entender esse sistema de crenças e o que impacta, o que esse sistema impacta na minha autoimagem, ter o domínio total do processo de criação e compreender como funciona o meu campo de atração. Então, preciso seguir esses
4 percursos dessa trilha maravilhosa. Tá? E como é que eu posso fazer isso? Primeiro, compreender as competências mentais. Existem 6 competências mentais que elas são inatas, tá, gente? Já nascem com a gente. E que vão sendo adormecidas ou mal utilizadas com o passar do processo evolutivo da gente, ou não sei nem evolutivo, mas com o nosso crescimento e desenvolvimento. Tá? E aí a gente é muito influenciado por aquilo que vem de fora para dentro, não é? Como a mídia, a escola, a igreja, a televisão, especificamente, né? A televisão foi por um bom tempo, hoje as redes sociais. Né? Então, esse bombardeamento externo vai fazendo com que as nossas competências mentais elas vão se silenciando e a gente vai seguindo aquilo que a boiada vai dizendo para onde ir. Tá? E a gente precisa estar atento que a gente tem 6 competências mentais que são fundamentais, que vão me ensinar a definir onde é que eu quero chegar, qual é o cenário de vida que eu quero. E para eu definir esse cenário de vida com clareza, eu preciso ter essas competências muito desenvolvidas, que é a imaginação. A imaginação, gente, é uma coisa que a gente nasce com ela. Nasce com ela. E vai perdendo a capacidade de imaginar com o passar do tempo. E uma das coisas que mais me atraiu na pedagogia Waldorf foi que a imaginação ela é estimulada até o ensino médio. Tá? Ela não foi sendo perdida, pelo contrário. E a imaginação, gente, é a origem da criatividade. A criatividade nada mais é do que a imaginação para resolver um dado problema. E aí a gente fica exigindo da gente, ou dos outros, ou do nosso funcionário, ou dos nossos filhos, ou do nosso marido, da nossa esposa, seja criativo, seja criativo. Se a gente não, ou melhor, que a gente não aprendeu a continuar imaginando. E é aprender a continuar imaginando mesmo, tá? Desenvolvendo esse poder de imaginar. E imaginar, gente, é ir além do racional, tá? Quando eu imagino que eu estou aqui agora num ambiente de um teatro com 2.500 pessoas assistindo eu falar o que eu estou falando agora aqui, eu estou trabalhando o meu poder de criar, porque é a partir daí que tudo vai se mobilizar para que esse momento de ter 2.500 pessoas no teatro assistindo uma palestra como essa acontecer. Tá? Se eu não imaginar isso e não acreditar no poder que a imaginação tem de me levar à realização, eu não consigo criar. Por isso que a gente tem dificuldade de ser criativo. E a gente vai copiando o que o outro fez. A gente vai juntando as ideias para poder sair uma ideia. E a gente não tem uma ideia original, uma ideia que vem do espiritual. Imaginação é uma competência mental que liga o mundo físico ao mundo espiritual. Tá? Então, é fundamental entender esse processo. E como é que eu treino essa capacidade? Existe método para treinar isso. Tá? Existe método para treinar isso. Não só essa, mas todas as outras competências mentais. Eu não vou falar de cada uma especificamente, senão a gente vai ficar muito tempo aqui hoje. Mas existe, depois da imaginação, existe a força de vontade. Você lembra que eu falei para vocês que prosperar é muito mais tirar do que colocar? Força de vontade é exatamente o momento em que a gente foca naquilo que a gente está imaginando, naquilo que eu quero. E aí, os barulhos que estão paralelos, né? E a gente hoje tem barulho pra caramba, né? O tempo todo bombardeando nossa forma de pensar. Na hora que eu foco naquilo que eu quero, né? Eu vou exatamente definir o meu caminho. E aí eu vou tirando isso que está atrapalhando o meu caminho. Eu quero ser uma mãe próspera, mas o que é que está me atrapalhando a ser próspera? Pronto, é isso que a gente vai fazer. Vai começar a tirar. Tá? E aí eu tenho mais outras, essa competência, as duas competências da imaginação e da força de vontade me definem onde é que eu quero chegar. Me dá clareza para onde eu quero ir. Tá certo? E aí vem mais 3 competências, que são as competências que eu vou usando elas para poder ir ajudando a caminhar
a criar causas para poder alcançar os meus resultados, que é a memória, a percepção e a intuição. Memória, memória mesmo, tá? Memória, coisas do passado, coisas do passado. E aí a gente trabalha na mentoria, né, na mentoria para terapia, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai mexer nas memórias, né? Para que a gente não mexa em memórias que não interessem, que não traz nenhum benefício, tá? Nosso trabalho não é trabalho da psicologia, tá? Nós não somos psicólogos, inclusive, nenhum dos três que estão aqui propondo a trabalhar com vocês. Nós não somos psicólogos, nós não trabalhamos em mexendo, em cascavilhar o passado, tá certo? Cascavilha demais o passado, ele cheira muito mal, às vezes. Às vezes a gente não sabe lidar com ele. E aí a ideia de ressignificar, talvez, para a gente é muito melhor a gente significar o que a gente tem agora, usar o que do passado foi potência para mim dizer que eu sou criador, porque se eu olho para o passado, eu vejo que eu criei muita coisa na minha vida. Não é só basta olhar agora. Onde eu estou? Né? Que casa é essa que eu estou aqui? Né? Que grupo é esse que está aqui na minha frente? Tudo isso é criação minha. Então, tudo isso é passado já. Né? E esse passado que está aqui na minha frente, né, ele é um passado que está o tempo todo que eu posso revisitar para me dizer, olha, tu tem a competência de criar. Tá? Mas aquilo que não interessa saber, voltar, não interessa. Tá? Se a gente foca, gente, ó, se a gente foca daqui para frente, a gente nunca vai ter depressão. Se a gente foca daqui para frente, a gente nunca vai ter depressão. Tá certo? Pode até ter ansiedade, aí é um outro cuidado que a gente vai ter que tomar. Mas depressão a gente nunca vai ter. A gente só tem depressão porque a gente fica visitando o passado o tempo todo. Os traumas, né? Eu não vou entrar nesse debate. Mas memória para a gente é para a gente se sentir competente de criar. Porque se eu criei o que eu criei até agora, eu posso criar o que eu quiser criar a partir de agora. Tá certo? Percepção. Eu olho o meu mundo ao redor. O tempo todo, as coisas, o espelho da vida está me dizendo, e eu estou tão focado no meu subconsciente, no meu automatismo, que eu não percebo o que está acontecendo na minha frente. Então, trabalhar a percepção é olhar, às vezes a resposta está na minha frente, e eu não estou vendo. Por quê? Porque eu não estou com o meu nível de percepção, a minha competência mental percepção trabalhada, desenvolvida. Tá? Uma outra competência mental, e essa é a competência mental que eu digo que vocês, mulheres, têm, já por natureza, muito mais aguçada do que nós, homens, que é a intuição. Que é essa competência mental que a gente vai ouvir a voz do coração. Tá? Como o coração, ele sussurra, a gente tem uma tendência de ouvir muito mais a voz da razão, do cérebro, né? Da mente, da mente, a mente enquanto algo que circula aqui nos nossos pensamentos. Então, a gente está muito mais de ouvido ligado para os pensamentos, para essa zoada que está aqui na minha cabeça, do que para aquilo que está me dizendo o sentir, o coração. Então, a intuição é uma competência mental que trabalha com a ligação direta com o coração. Mente, a gente tem um conceito de mente muito mais amplo também, a mente vai muito além do cérebro, né? A gente tem muito essa ligação mente-cérebro, né? Porque a gente tem essa herança teórica muito forte da neurociência, né? Então, faz com que tudo que é mental está ligado a partes do cérebro e a questão hormonal e o sistema nervoso central e periférico. Mas a gente é mente o corpo todo, né? Eu vou me remeter novamente a Rudolf Steiner, né? Ele não limita a vida ao corpo físico, mas ele também não nega de forma alguma. Ele é um dos espiritualistas, né? Se for assim chamado, um dos filósofos, ele se denomina cientista espiritual, que tem o corpo como sendo fundamental para esse processo de evolução. Mas o corpo astral também o corpo etérico também e o eu, que já é desenvolvido por natureza, porque é o espírito, né, está nesse ser como um todo. Então, eu preciso entender que eu sou sentir, que eu também, além de ter os cinco sentidos, eu tenho o sentir, enquanto uma relação muito mais em nível superfísico, né? Né? Muito mais além o metafísico, né? Muito mais além do que a questão física material. E aí a gente fecha com a razão. A razão é exatamente o consolidado para poder criar exatamente a ideia. Qual é a ideia?
eu quero ser uma mãe próspera. Sim, mas você quer partir de onde para ser uma mãe próspera? Né? Eu quero ser mãe próspera. Eu estou aqui na imersão mãe próspera agora. Vou sair daqui próspera agora. Não vai, não. Você vai sair daqui, talvez, com um monte de ideias para se transformar em ações e virar resultados. Não é? Gente, a gente só conheceu uma pessoa, pelo menos na história até então. Talvez os orientais conheceram muito mais até, e se relacionam com outros nesse momento. Mas Jesus Cristo tinha a capacidade de plasmar, né? Vinho por água, multiplicar pão, fazer cura imediata. A gente não tem ainda, tá? A gente não aprendeu isso. A gente tem que agir mesmo, certo? A gente vem aí nessa relação direta com a espiritualidade ajudando a gente o tempo todo, né? E os espíritos encarnados e desencarnados, né? E a gente tem que agir, tá certo? Tem que agir, tem que ter a ideia, né? Eu sempre gosto de dizer, a gente tem que ter a iniciativa e a terminativa. Senão a gente fica cheio de iniciativa, mas não termina nada. E aí, se a gente não termina, não conclui. Se não conclui, não tem resultado. Se não tem resultado, a gente não merece receber. Tá certo? Bom, então a primeira trilha é as competências mentais. Ou a gente desenvolve a forma da gente pensar e usar o que a gente pensa para materializar o nosso caminho, a gente para, não sai daqui. Tá? A gente vai ser levado sempre pelo outro. E aí, eu tenho, vocês têm, todos nós temos essas 6 competências latentes dentro daqui, desse ser. Tá? O outro percurso é o percurso que Val trabalhou ontem, muito forte, eu não vou nem falar muito sobre isso. Tá? Primeiro eu tenho o cenário de vida definido. Depois eu preciso trabalhar a pessoa que vai alcançar este cenário de vida. Tem uma ideia maravilhosa, mas se essa pessoa não tiver trabalhada para alcançar o cenário de vida, não adianta ter a ideia, porque eu não vou chegar lá. Por que que a gente tem tantos insucessos na vida, né? Que a gente, às vezes, não se reconhece capaz de ter o sucesso. E Val ontem deu uma definição muito curta e profunda de crença limitante, que é o que se trabalha muito nesse percurso. Que se em algum lugar desse planeta alguém fez aquilo que você quer fazer e não está conseguindo fazer, você não está conseguindo fazer porque você tem uma crença que limita você. Porque se alguma pessoa fez um tiquinho assim, eu posso fazer o tanto que ela fez. Todos nós viemos com essa condição de. Tá? Então, quando tiver dificuldade de entender o que é crença limitante, é só entender, olha, tá, eu estou querendo virar empresária, certo? Estou querendo virar empresária. Mas, olha, é difícil, mulher empresária, né? O preconceito o empresariado é um ramo muito masculino, e existe um preconceito, um machismo, etc. Então, eu acho que eu não consigo, isso é impossível. Quantas mulheres empresárias tem hoje nesse planeta, né? Quantas? Quantas mães empresárias existem hoje nesse planeta? Então, se existe uma mãe, uma única, então o fato de eu não conseguir ser uma mãe empresária, eu querendo ser, tá? Não quer dizer que seja o querer, a vontade, decisão. E eu não consigo porque eu digo que é impossível, não, é mentira, tá? É uma crença que limita. Está descarregando uma verdade que não é verdade, tá certo? Então, a gente, nesse percurso, no percurso, eu trabalho onde eu quero chegar, as minhas competências mentais, a minha capacidade de imaginar, de perceber, de sentir, e agora eu trabalho essa pessoa que vai alcançar esse cenário de vida. Tá? Eu quero só ser uma mãe maravilhosa. Para você se ver uma mãe maravilhosa, o que é que te limita a se ver uma mãe maravilhosa? Né? Qual é o nível de saúde que você tem para poder ser uma mãe maravilhosa? Você está se relacionando bem com seu filho, o que é que te limita a não se relacionar? Tu quer dar um conforto ao teu filho, o que é que te limita tu não poder dar? Entende? Esse é um percurso, é um caminho que vocês vão ter que trilhar para poder ser a mãe próspera. O terceiro percurso é exatamente conhecer
como é que se dá esse processo de criação? Como é que eu vou criar em mim a mulher, a mãe próspera? Tá? Então, eu preciso entender que existe uma organização para eu poder seguir fazendo as coisas. Tá? Primeira coisa, gente, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que decidir mudar. Eu tenho que decidir ser. Para ter, eu tenho que decidir ser. Tá certo? Então, a tomada de decisão é o pontapé inicial. E eu só vou tomar boas decisões se eu tiver minhas competências mentais bem treinadas. E eu só vou tomar boas decisões se eu tiver uma autoimagem muito definida, muito forte, de que a minha decisão que eu tomei é a decisão que vai me levar ao resultado que eu quero alcançar. E aí eu preciso entender como é que eu aprendo a decidir. Né? E eu também preciso aprender a acreditar naquilo que eu decidi. Eu preciso construir fé. Né? A fé é algo muito comum de ser conversado. Né? A fé é algo muito, eu diria, está sempre numa roda de conversa, seja numa roda de uma mesa de restaurante, seja numa roda numa igreja, seja numa roda no espaço escolar, todo mundo está falando em acreditar, né? Em fé. E aí é fé mesmo, é aquela fé daquele voo de cruzeiro que o Val falou ontem. A decisão, gente, é a minha decolagem. A fé é o voo de cruzeiro. Aí, o voo de cruzeiro no processo de criação, ou seja, esse momento da compreensão e da fé, ele é o momento mais longo da criação. É onde acontecem geralmente os declínios, tá? As não adesões. Às vezes as pessoas começam a mentoria com a gente, quando a gente percebe que as pessoas já estão indo, já tomaram decisão, mas agora vão, aí elas começam a duvidar, sabe? Que vão alcançar o objetivo. Não está demorando muito, eu quero que essa coisa aconteça logo. O tempo no processo de criação, ele é relativo, ele é algo que obscurece a gente. Se a gente tirar o tempo da jogada, ou seja, se a gente for muito rigoroso no conceito, tempo não existe, porque a gente vive sempre no momento presente, né? A gente tem um tempo muito mais para uma organização linear, que é essa organização que a gente deu à nossa própria sociedade e a forma como a humanidade segue. É uma visão bem biológica, né, desse processo evolutivo. No entanto, no mundo espiritual, tempo e espaço é meio que... Só que a gente tem algumas demonstrações aqui no mundo físico, tá? Por exemplo, né? Quando a internet foi inventada ou descoberta, né? Não sabe se foi uma invenção, se foi uma descoberta, tempo e espaço meio que ficou uma coisa meio duvidosa, né? Por exemplo, estamos aqui, nesse mesmo momento, todos nós, todas nós, em lugares diferentes da cidade até em outros estados. Percebe? Que distância, espaço, zerou tempo. Estamos falando aqui, ó, online. Eu estou em casa, você está na sua casa e a gente está conversando no mesmo momento, né? A internet, tá, Ana Paula? Obrigado pela sua presença. Vai ficar gravado, tá? Depois a gente vai colocar no grupo o link do YouTube, do canal do YouTube. Ok? Então, a compreensão e fé ela é fundamental. E a fé tem que ser com compreensão, tá, gente? Não pode ser fé cega. Fé cega dura pouco tempo. Fé cega dura pouco tempo. Tá? Eu tenho que compreender por que eu estou acreditando nesse meu processo de criação. Tenho que entender mesmo, tá? Por que eu tomei essa decisão? Ok? E aí eu fecho com o merecimento. E aí Val falou muito forte ontem sobre o merecimento. Se eu não me sinto capaz de merecer, meu processo de criação vai à falência também. Eu não recebo. É aquela coisa, viu? Né? Eu vou lá, aro o terreno, preparo a terra, agou, deixo, né, mexo a terra lá, jogo a semente, que é a minha decisão, né? Jogo as sementes. Depois eu fico lá cuidando, aguando, protegendo dos insetos, dos animais, para poder não quebrar a minha plantação. Isso aí é um momento de compreensão e fé, porque eu acredito que vai florescer, né? E aí eu vou lá cuidando,
e aí a plantinha nasce, cresce, vira uma árvore bonita, maravilhosa, porque eu acreditei que ela ia crescer, tá? E aí eu acredito que ela vai dar frutos, e aí quando dá aquelas maçãs lindas, aí eu digo, é muito bonita para mim essa maçã. Eu não mereço ir colher. Isso não é para mim, não. Olha só o que eu criei, gente. É muito para mim. É muita maçã para o meu caminhãozinho. E aí, a maçã, ou ela apodrece no pé, ou alguém vem e pega a maçã. E é aquele exemplo prático, né? Eu paquero uma pessoa, me apaixono, namoro, caso, homem dos meus sonhos, a mulher dos meus sonhos, tal, não, mas eu não sinto capaz de ter. Essa pessoa é muito boa para mim, né? Ela não... E aí a pessoa vai embora. Claro, você se disse que não merecia aquela pessoa. Então saiu do nível de vibração, né? Vai embora. Uma coisa é maçã. Se não veio, caiu, caiu, apodreceu, alguém colheu, foi. E aí todo o teu processo de criação, todo o teu esforço, ele vai por água abaixo porque você não se vê capaz de merecer. E aí está muito forte a questão da autoimagem. Tá? Por que a gente trabalha a autoimagem e as crenças? Tá? No processo, antes de chegar ao processo de criação. Tá? Essa é a terceira trilha para poder a gente virar uma mãe próspera. Tá? E a última trilha é a trilha de compreender que tudo isso vai fazer com que o meu campo de atração ele amplie. Gente, a gente é energia pura. O universo é energia pura. E a gente vibra energeticamente de acordo com aquilo que a gente pensa, sente e age. Tá? E a gente entra no nível de frequência daquela que a gente acredita que merece estar. A gente é o tempo todo energia em contato com energia, o tempo todo. Então, se a gente acredita que a gente tem uma áurea aqui que se expande ou que se contrai de acordo com o meu nível de compreensão do quanto eu sou capaz de expandir e de atrair aquilo que eu desejo de melhor, tá? A gente vai conseguir atrair o que a gente quiser. Princípio da lei da atração, né? Não que é a lei da atração, é você se sentir capaz de entrar numa frequência daquilo que você quer atrair. E aí, ao entrar na frequência da atração, ou seja, a frequência da mãe próspera, eu preciso agora me manter nela. Eu preciso me manter nela. Tá certo? Então, o campo de atração é onde eu vou estar manifestando, né? Você já percebeu, já sentiram aquelas pessoas que chegam perto de vocês assim com um brilho, né, um esplendor assim, que a gente diz, eita, que energia boa, né? Essa pessoa tem. É nada mais é do que o campo de atração dela, né? O campo de força dela que está aí em plena ascensão. Ou ao mesmo tempo aquela pessoa que chega junto de você e diz, opa, você arrepia. Viu como a gente tem energia? Ah, a energia daquela pessoa é muito ruim, viu? Menino, chega a dar um calafrio. Ou seja, aquela pessoa certamente está com um campo de energia muito denso e a gente sente também. E a gente, às vezes, até se contamina, né? Às vezes a gente está aqui quietinho no canto e aí chega uma pessoa irritada, falando mal e tal, e você daqui a pouco está conversando, e daqui a pouco você está falando mal também, e você entra na frequência, tá? Do mesmo jeito que a gente entra na frequência da pessoa que tá, chega assim, a gente às vezes está meio borocochô, e chega uma pessoa alegre, sorrindo, tal, conta uma piada, e te chama para acabar a conversa, daqui a pouco tu está também, daqui a pouco tu está bem, está falando coisa boa, e é isso, é esse campo que a gente constrói o tempo todo. A constelação sistêmica trabalha muito com esse campo. Esse campo ele chama de campo morfogenético, que a gente consegue sentir o que a ancestralidade viveu através desse campo. Veja o poder do campo. E às vezes a gente resolve problemas que estão travando o momento da gente, compreendendo o poder que está no campo, que está no presente. Tá? Isso é fundamental para a compreensão de seguir e se transformar em uma mãe próspera. Ok? E aí, gente, eu queria dizer que a gente tem uma ideia disso. Tá? A gente tem uma metodologia que trabalha pessoas para viarem pessoas
prósperas. Tá? Nós criamos uma metodologia, nós aplicamos essa metodologia na gente, nós aplicamos essa metodologia em alguns grupos, em algumas pessoas, e a gente tem resultados interessantíssimos de pessoas que passaram por essa metodologia, pela mentoria Prosperoterapia, a gente chama, trabalha exatamente isso. Essa trilha que eu apresentei para vocês, ela está dentro dessa mentoria. A gente trabalha cada percurso daquele profundamente. Tá? E aí, gente, é importante vocês estarem atentos ao sinal, né, que chega para cada um de nós. Onde é que eu quero ter o apoio, a ajuda, o auxílio para poder me tornar a mãe que eu desejo ser? Né? Que eu não me acho ainda como sendo. Ou que eu me acho já como sendo, mas eu quero potencializar, eu quero construir um legado ainda maior. Tá? E aí, eu queria, antes de falar sobre como é que funciona a mentoria Prosperoterapia, eu queria que Karina, que está aqui com a gente, que ela fale. Karina, você tem 5 minutinhos. Eita, é desafio para tu, não? 5 minutos Cinco só. Começou. para falar um pouco. Karina foi uma das nossas mentoradas em uma das nossas turmas da mentoria Prosperoterapia, e ela não perde uma chancezinha dessa estar junto com a gente, né? E tornou-se uma grande amiga da gente. E eu sempre digo, Karina, tu é um modelo, porque tu representa muito do que a gente pretende, né, sempre fazer com as pessoas quando elas entram junto com a gente nesse processo de mentoria. Eu queria que a Karina falasse um pouquinho sobre essa experiência dela na mentoria Prosperoterapia e o que impactou, né, em você, Karina, isso que você, esse processo que você passou junto com a gente um tempo aí, um tempo de imersão mais longa do que a imersão mais próspera. Microfone. Ai, eu sou muito fã de Valquíria e de Wallace. A gente já se conhece. Eles são pais de Pedro, né? Pedro era amigo do meu filho, Miguel. Aí agora trocaram de escola, mas todo mundo continua na pedagogia Waldorf. E eu acompanho o trabalho deles desde o ano passado e tive a oportunidade de fazer a mentoria e toda semana a gente se encontrava uma vez e podia ter essa troca, né, tão importante. Era a noite toda, era o quê? 7h30, né, até 10h30, mais ou menos, 11 horas, conversando muito, dividindo, compartilhando. Apesar de não serem psicólogos, mas a troca era muito profunda, né? Cada um trazia um pouco da sua vida, né? E participar da mentoria da Prosperoterapia me ajudou muito, porque eu estava com desafios. Eu acho que a gente sempre tem desafios, a gente sempre tem que estar parando para fazer reflexões, para estar aprendendo, para estar refletindo, para estar tomando decisões mais acertadas, né? E a gente ter uma orientação nesse sentido, e com esse viés espiritual, né? Com esse viés de compreensão das leis universais, eu acho que auxilia muito a gente a acertar mais. E também essa questão de entender sobre crença limitante, entender sobre autoimagem, sobre merecimento, porque, no fim das contas, as decisões todas elas começam aqui, né? Eu acho que a decisão começa aqui, aí a gente racionaliza, entende se é a melhor decisão, se não é. E eu estava passando por uma crise no casamento, uma relação que já tinha acabado há muito tempo, mas que eu insistia, sabe? E passar pela mentoria, refletir, conversar sobre isso, entender que eu merecia uma relação melhor, que eu estava com uma autoimagem muito, muito ruim. Então, assim, são várias etapas da mentoria e vai ajudando a gente a ver a situação com mais clareza. É importante a gente ter essa clareza, porque ela vai dar segurança. Né? Ela vai dar segurança para a gente decidir sustentar a decisão. Né? E sentir um alívio, dizer assim,
Foi a melhor decisão, realmente. Que bom. Que bom que eu tive esse apoio, que bom que eu tive esse discernimento. E a mentoria foi isso, além do grande, da troca com o grupo, né? Porque cada um com seus desafios, cada um com suas propostas ali, cada um com a sua intenção, né? Então, numa fase da vida diferente um do outro, mas cada um querendo conseguir alguma coisa, querendo entender alguma coisa, querendo tomar uma decisão importante. E o Wallace e Valkyrie, eles conseguiram ajudar muito nesse sentido, né? Eles trabalham a prosperidade na riqueza, no relacionamento e na saúde. E me ajudou muito no relacionamento. E eu já estou pensando em voltar para poder trabalhar agora a riqueza. Obrigado, Karine. Obrigado pelo teu relato. Fico muito feliz. Deixa eu só compartilhar aqui novamente a tela para eu mostrar como é que funciona essa mentoria, né? Como é que essa mentoria ela funciona. Então, quando a pessoa entra na mentoria, além dela ter exatamente esses 10 encontros online, ao vivo, né? Aquilo que Karine falou, a gente inclusive disse que é 1 hora e meia só de encontro, né? Por semana, e a gente vai para 3 horas, 3 horas e meia, e sei lá, a gente começa e ainda não tem hora para terminar. Tem gente que dorme na, na, na frente das câmeras, porque a profundidade é tanta que a gente não consegue parar, né? E é uma troca de energia muito boa. Então, são 10 encontros online, né, ao vivo, é muito conteúdo, né, porque é aquilo que eu falei, a gente tem que ter a base da ciência natural e da ciência espiritual, tá? Dinâmicas, a gente faz muito exercício, né, então, os exercícios guiados, exercícios leva para cá a tarefa de casa, né, tem a tarefinha de casa para a semana, a gente fornece materiais diversos, formulários, material de apoio, meditações, então tudo isso está dentro desse pacote da mentoria. E um grupo de WhatsApp, que é um grupo que funciona 24 horas, claro, que a gente sempre dá atenção em momentos pontuais, mas que há uma troca nesse grupo muito rica. Inclusive, os grupos continuam, né? A gente está com o nosso grupo, continua. O grupo de Karina, tá? De vez em quando as pessoas estão se falando, marcando encontro e tal, porque cria-se, de fato, essa harmonia, né, dentro do grupo. E o WhatsApp está como ferramenta para ajudar a gente. A gente tem um grupo VIP fechado, né, totalmente fechado, ele é um grupo só para a gente, é um grande espaço de terapia coletiva, onde a gente pode dividir nessas inquietações, tirar nossas dúvidas, carregar o outro junto, né? Isso acontece muito nesse grupo. Tem gente que está mais devagar, que não está conseguindo fazer exercício, aí vai outro e puxa, e marca um horário para todo mundo se encontrar e fazer o exercício, e é muito legal. Então, essa é a mentoria Prosperoterapia, tá? São 10 encontros, exercícios, ferramentas, grupo de WhatsApp, e a gente está junto aí durante pelo menos 10 semanas. Pelo menos 10 semanas. Né? Às vezes a gente tem umas surpresas aí que vem em seguida, mas no mínimo 10 semanas juntos. Né? São 2 meses e meio trabalhando essa capacidade de ser próspero, de ser mãe próspera, de ser mulher próspera, de ser homem próspero, de ser um ser humano próspero. Tá? Essa é a mentoria, como ela é organizada. Tá? E quanto você pagaria por uma mentoria com essas características, gente? Quanto é que você pagaria? Guarda aí, não responde agora não. Vou convidar mais uma pessoa aqui para falar um pouco sobre a mentoria, tá? Sobre a experiência que passou da mentoria. Cristina Almeida, a Cris, ela também foi nossa aluna, da mesma turma de Karina, também fez a nossa mentoria, e eu queria que Cris também desse o seu relato aqui para quem está presente, para quem vai estar vindo essa nossa aula mais adiante. Como foi a sua experiência, Cris? Como foi?
que você construiu e o que tem impactado na sua vida a mentoria Prosperoterapia. O microfone é Boa seu. noite. Assim, quando a gente ouve a palavra prosperoterapia, o que eu imaginava só era o lado financeiro. A gente nem imagina o que é, só depois que eu conheci, né, que não é só isso. Era relacionamento, saúde e também o lado financeiro. E assim, para mim, foi muito importante. Por quê? Eu sempre converso com a Val, né? Eu disse que eu era tímida, assim, eu tinha vergonha de falar. Tipo, quando eu entrei no grupo, meu Deus, será que eu vou ter coragem de falar? E eu aprendi a, no caso, a me soltar mais. Agora estou nervosa também, claro, quando eu falo em grupo. Isso, para mim, é uma crença limitante que eu tinha e eu estou trabalhando para isso, para poder melhorar cada vez mais, né? Porque, assim, a crença limitante, ela atrapalha muito a vida da gente. Porque ela vai o quê? Na mente da gente dizer que a gente não é capaz. E quando você começa a perceber que aquilo está lhe prejudicando, você começa a trabalhar por aquilo, né? Para poder você melhorar como pessoa. E assim, eu estou aprendendo ainda, né? É um degrau, não é fácil também para mim, mas assim, eu sei que a mente ela burla a gente para poder a gente voltar a ficar estagnada. E assim, a mentoria Prosperoterapia criou para mim um mundo novo. Coisas que eu fazia no cotidiano, palavras que não eram positivas, que eu ficava assim falando. Né? Sou mãe também, né? Tenho um casal de filhos. Meus filhos já estão adultos, né? Tenho uma filha de 31 anos e tenho um filho de 25. Já sou avó. E também, assim, essa reunião agora é importante para mim também. Porque, assim, antes, eu vou falar sobre isso, antes, eu pensava assim, eu quero ser amiga dos meus filhos, eu não quero ser mãe. E eu era muito criticada pelos amigos, parentes, não, você tem que ser mãe. Amiga não, tem que ser mãe. Eu fazia, não, eu quero ser amiga. Porque, assim, é uma crença limitante também do lado da minha mãe. Porque minha mãe não falava comigo sobre sexo, sobre namoro. E eu queria que meus filhos conversassem comigo e tivessem liberdade. E, assim, eu sei que é importante a gente ser mãe e também ser amigo dos filhos para que eles comecem a ter confiança na gente, de conversar sobre tudo. Para poder ter a confiança de alguém. Imagina, ir na rua, conversar com um amigo e ensinar tudo errado. Eu queria comigo eles tivessem essa confiança e teve até hoje. E assim, voltando ao curso da mentoria, da Prosperoterapia, vai criar para mim um mundo novo, um mundo que abriu portas. Eu comecei a me respeitar, eu até falei para a Val, né? Eu comecei a me respeitar e percebo que as pessoas ao redor me respeitam também. Porque quando você começa a se amar, se valorizar, entender quem é você, as outras pessoas começam a entender quem é você no mundo. Né? É isso. Ah, Cris, obrigado, Cris. Ah, Obrigado pelo seu relato. Que bom que vocês estão aqui. Pois é isso, gente. Aí eu fiz a pergunta antes de Cris falar, e eu queria que vocês colocassem aí no chat. Aí, quanto é que vocês acham que vale uma mentoria dessa, assim? Porque, né, se tem um investimento, se não tiver... Eu gosto do pessoal da psicologia, o pessoal da psicologia diz assim, tudo tem que ter uma via de mão dupla, não é isso? Porque senão não há uma relação de merecimento. Quando não há uma relação de merecimento, se banaliza o que se dá e o que se recebe, né? E por isso que a gente faz essa pergunta: quanto é que vocês acham que merecia, né, que vale uma mentoria dessa? Pode escrever aí no chat para a gente. Quanto é que vale a mentoria dessa? Cris e Karina pode falar, viu? Podem falar também, quanto é que vale. Ana Karina, de 1.000 a 1.500.
Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá menos também. Esse pessoal está muito tímido, viu? Acho que estão com medo, né, de dizer quanto é, para poder não levar um susto depois. Gabi não faz ideia, né, Gabi? Chuta. Cris também não tem nem ideia. Chuta, Cris. É porque às vezes eu diria que é uma coisa impagável, né? A gente fala tanta coisa assim que é tanta coisa na mentoria que se a gente fosse, sei lá, valorar isso aí, talvez a gente não subdimensionasse. Às vezes eu entendo porque que vocês têm dificuldade de valorar isso. Principalmente quem passou pelo processo, né? Mas eu vou dizer quanto ela vale hoje. Não é aquela quanto ela vale hoje, quanto a gente colocou como um valor que a gente sabe das questões econômicas do país, das pessoas, e a gente tem o cuidado, né, de quando dá um valor em relação a dinheiro, né, um valor material daquilo que é imaterial, a gente não pode fugir de uma realidade nacional, né? Mas hoje ela vale esse valor aí, tá? R$ 1.297, que chegou perto ali do que Karina colocou, entre 1.000 e 1.500. Acho que Karina, acho que ela deve ter puxado aí na internet e visto esse meu slide em algum lugar. Tá? Então, esse é o valor, sabe, gente? É o valor dessa mentoria. Tá? É o valor que a gente vende, é o valor que a gente tem divulgado, é o valor que a gente tem fechado. Tá, mas, no entanto, nessa imersão Mães Prósperas, mês das mães, né, a gente ficou muito sensível a isso, né, a gente quer ajudar a transformar esse planeta, a gente tem feito um esforço grande, um esforço físico, e às vezes não tem se preocupado muito com o retorno financeiro que isso vai dar. Né? Essa não é a meta da gente. A meta da gente é levar esse conhecimento e tornar acessível para o máximo de pessoas que a gente puder, para que esse planeta se beneficie, né? Para que todo mundo se beneficie desse conhecimento. Eu acho que o maior trabalho social que a gente possa dar a alguém é dar a ela a condição dela ser independente, ela construir independência, e a independência de pensar, a independência de agir. Tá? E aí a gente conversou e puxou para lá, puxou para cá, e viu que existe possibilidade, sim, da gente ampliar o acesso a partir de um valor que seja muito mais acessível para todo mundo. Além, não que esse valor não seja acessível, porque tem forma de pagar esse 1.297, né? Ele pode ir até em 12 vezes, né? Mas a gente entendeu que, nesse momento, aproveitando essa imersão, a gente ofereceria, né, essa imersão por esse valor, tá? Por R$ 497. Mais de 70% de desconto, tá? Para as mães futuras, mães prósperas, para que vocês saiam daquele degrau da mãe que sobrevive, para que vocês comecem a assumir o degrau da mãe que deixa legado, né? Da mãe que deixa um legado. Então, esse é o valor que a gente pode fazer para que a gente possa viabilizar, né, essa e distribuir esse conhecimento para todos. E pode ser pago em até 12 vezes, né, no cartão. Vou colocar o link agora, né, vai estar se abrindo agora, né. Claro que a gente vai abrir essa venda para o público de modo geral, mas esse valor ele vai ter um limite de dias, tá? Depois ele vai voltar a ser o valor
o valor normal da mentoria, dessa turma. Tá? E aí, essa turma pode ter gente que vai pagar 497, seria um primeiro lote, né? E vai ter gente que provavelmente vai pagar o valor de 1.297. Tá? Então, a ideia da gente é que a gente abra esse carrinho, acaba de ser aberto, inclusive, né? Para que a gente possa, para que vocês possam fazer essa mentoria, gente. Façam, aproveitem a oportunidade. Aproveitem essa oportunidade. Não deixem de fazer a mentoria, porque não tem dinheiro. O maior investimento é vocês em vocês, tá? O link está aí no chat. Quem quiser acessar, já pode acessar. 24 horas vai ter alguém eletronicamente para receber esse pagamento de vocês e que vocês já vão receber o acesso à plataforma, tá? A mentoria vai ser pela plataforma da Eduz, né? Vocês já vão encontrar lá dentro da plataforma já os áudios do programa Próspero Terapia, que é o programa online que a gente tem, os áudios discutindo cada momento desse que vocês vão ter com a gente. Já tem um podcast, uma conversa minha e de Val sobre o tema. Vocês já acessam já agora, imediatamente. Tá? E vocês também vão receber como bônus, principalmente vocês que estão entrando agora no primeiro lote, receber como bônus 2 sessões extras dessa mentoria com a nossa mentora pedagoga ou pedagógica, Karine, tá? E Karine vai poder dar, dentro da mentoria Próspero Terapia, esse auxílio para que vocês discutam também especificamente a questão relacionada a filhos, tá? Estratégias para que eu, aproveitando todo esse conhecimento, eu possa especificamente cuidar de meus filhos. Então, quem quiser, tá já aberto o carrinho, tá? Aproveita essa oportunidade, é uma oportunidade, de fato, de ouro, então não vai ser muito tempo, a gente vai para casa, acho que 3 a 4 dias com esse lote aberto, depois a gente vai voltar para o valor de 1.297. Essa é a ideia, é a intenção da gente fazer daqui para diante. Como eu disse a vocês, nós vamos divulgar, tá? Nós vamos divulgar esse valor provavelmente até segunda-feira, para que outras pessoas possam ter acesso a essa oportunidade que a gente fechou aqui, nessa imersão fechada com vocês, e que vocês podem partir primeiro. Claro que a oportunidade é de vocês chegar primeiro, né? Porque eu só vou divulgar esse link só a partir de amanhã. Tá? Então, até amanhã, à tarde, mais ou menos, que é quando eu vou poder ter tempo de fazer isso, eu vou estar divulgando para as pessoas, tá? Tatiana está chegando agora. Tatiana chegou no finalzinho. Já estamos na oferta, viu, Tatiana? Já estamos na oferta. Ou seja, quiserem conhecer, acesse o link, tá? Tem, inclusive, outros relatos dentro do link, dentro da página de venda, tá? A página da mentoria tem outros relatos, além do que vocês viram aqui de Karina e de Cris, tem mais os 4, acho que é 4, mais 4 relatos por vídeo e mais alguns relatos escritos de pessoas que passaram pela mentoria, né? E que puderam ter resultados, né, maravilhosos, como os que foram apresentados aqui. E está aí a oferta, tá? Bom, está aberto aí para quem quer perguntar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida. Está aqui na tela novamente como se desenvolve essa mentoria, tá? Lembrando que nesse primeiro lote, quem entrar vai ter depois 2 sessões extras com a nossa Karine Gomes, de como criar filhos prósperos na sua especificidade, né, no seu detalhinho, né, fazendo parte dessa mentoria. Tá? Isso é bônus, né? Karine é um bônus sensacional. É um bônus super especial nesse mês das mães.
É uma mentoria dentro da mentoria, hein? É, uma mentoria dentro da mentoria. Hoje mesmo eu falei sobre isso nos meus stories. Uma das coisas que me ajudou como mãe foi justamente ter uma assessoria pedagógica, um acompanhamento pedagógico, né, um suporte pedagógico. Isso faz muita diferença para a gente, porque cada criança é um universo único, né? Não tem como funilar uma metodologia para todas as crianças, né? Porque cada criança ela tem ali todo um universo particular, íntimo dela, né? Cada criança ela tem uma identidade própria. Então, o que dá certo para um não dá certo para outro, né? Então, é muito importante ter esse acompanhamento pedagógico, né? A gente, enquanto mãe, precisa estar procurando sempre esse recurso na terapia, numa terapia, mas é muito importante também ter um acompanhamento pedagógico, né? Então, esse é um bônus, mas para lá de especial, é onde eu vou me colocar à disposição, assim, da gente olhar para a história dessa criança, né? Como é que foi a vinda dessa criança para a Terra? Como é que ela chegou aqui na Terra? Quem é essa criança? Né? Como que foi toda a biografia dessa criança? Para que a gente possa olhar para ela e montar ali toda uma vida onde a gente consiga ser mais acolhedor para essa criança, mais entender o que ela precisa, quais os limites que protegem, quais os limites que acolhem, o que essa mãe precisa, né? Então, é uma oportunidade única. Concordo totalmente. É como eu falei, é uma mentoria dentro de uma mentoria, tá? Quem clicar aí na página, no link, vai acessar essa página aqui, ó, tá aqui a página, tá? Com toda a estrutura da mentoria, os nossos percursos, né? Os nossos percursos dentro da nossa trilha, como ela acontece, tá? Para quem é a mentoria e os resultados transformadores e muito mais do que esses que estão aqui acontecem. O que dizem nossos alunos, ou ex-alunos, ou alunos perenes, eternos, né? E aí nós temos relatos, e também os mentores, né? Eu e Val, o investimento, esse bônus, essa mentoria dentro da mentoria, a garantia de 15 dias para quem não estou satisfeito, está tudo bem, tá? Experimenta e vê se gosta. Se não gostar, a gente devolve o dinheiro, sem nenhum problema, tá? Então é aqui que vocês vão acessar e vão poder conhecer um pouco mais, né, o que é a mentoria Prosperoterapia, tá? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, Começa quando as aulas, os encontros? pois é, a ideia, Karine, é que a gente fique pelo menos uns 10 dias com o carrinho aberto, tá? E aí, dependendo do número de alunos que a gente consiga fechar nessa turma, a gente deve estar começando já agora no mês de junho, tá? Provavelmente depois do dia 15, mas aí a data a gente vai fechar ela quando tiver, de fato, a turma pronta. E aí a gente já apresenta não só o início, mas todo o cronograma da mentoria, né, como a gente apresentou para vocês. E aí vocês que estão aqui também podem divulgar à vontade, viu, esse link, tá? Divulguem à vontade o link da mentoria, e uma outra coisa também que vocês quiserem ter acesso, né, que eu vou colocar o link aqui também, é a questão do livro, tá? O livro, ele é um norteador, esse livro, inclusive, vai ser o livro texto também da própria mentoria, e vocês adquirirem esse livro é importante, tá? Karina é a nossa grande embaixadora dessa obra, tá? A obra de dentro para fora, que está aqui dentro, toda a metodologia prosperoterapia, muito mais aprofundada, né, teoricamente, assim, toda a fundamentação teórica dela, e um livro gostoso de se ler, livro de cabeceira, inclusive, né, Karina? Livro Gente, eu gostoso. adoro esse livro.
quando eu comprei e comecei a ler, foi na época do Natal que eles fizeram o lançamento. E eu pensando, o que é que eu vou dar de presente para os amigos do Natal? Comprei um monte de livro deles e dei de presente. Foram 20 exemplares que eu comprei, vocês acreditam? Pois foi. Por graças a Deus, todo mundo me agradece até hoje. Terminei de ler o livro, terminei de ler o livro. Ai, que bom. Legal, Eu legal. gosto muito, graças a Deus, graças a Deus. Pois é, gente, então vamos lá, a gente vai se despedir por aqui, Ô, né? Wallace, só para Oi, pode finalizar, né? falar, Eu Laura. queria dizer assim, que quando a gente está falando aqui de valor, né? Mesmo a gente falando desse valor promocional, né? Para esse grupo de mães prósperas, né? Para essa imersão, né? De mães prósperas, a gente está só falando em relação ao investimento financeiro, mas o valor dessa mentoria, na verdade, a gente não consegue, é impossível de mensurar, né? Porque como é que a gente vai mensurar uma transformação interna, né? Como é que a gente vai mensurar um caminho onde a gente tem a possibilidade de prosperar, né, em todas as áreas da nossa vida. Então, na verdade, o valor dessa, eu acho que por isso que as pessoas até tiveram dificuldade, né, de colocar valores, porque o valor de uma mentoria dessa, ele é imensurável, né? A gente não consegue mensurar. Então, é isso, né? Isso a gente está falando apenas do investimento financeiro, mas na verdade a gente não consegue mensurar o valor de você se enxergar de uma forma diferente, de você deixar de repetir padrões, né? De você criar uma nova realidade, né? De você se transformar naquela pessoa que você quer ser, né? De você criar riqueza financeira, de você criar riqueza nos relacionamentos, riqueza na saúde. Então, é imensurável, né, esse valor para o que a gente oferece enquanto investimento financeiro. É isso aí, gente. Então, a despedida é temporária, né? Nós vamos nos despedir aqui, mas nos encontrar muito brevemente. Agradecer profundamente a Karine Gomes por estar presente junto com a gente nessa empreitada, nessa imersão tão profunda. A Val Santana, minha esposa, que fez ontem uma fala muito profunda, né? E a cada uma de vocês. Karina, Cris, muito obrigado pelo relato. Tá? Eu fico muito tocado, porque eu vejo em vocês sinceridade, né? Não é uma coisa que a gente pediu. Por favor, fala bem da gente. Não, a ideia não é essa. Foi que veio bem com muita sinceridade. Toda vez que vocês falam, eu fico meio tocado, né? Com o impacto que um bate-papo desse, né, pode causar na nossa vida, né? Uma roda de conversa, porque o que a gente faz é uma roda de conversa, é isso. Muito obrigado a vocês duas. E obrigado a Gabi, obrigado a Vanessa, obrigado a todas as outras que passaram por aqui, que estiveram aqui com a gente nesses 3 dias e que continuem junto com a gente, tá? A gente quer muito estar junto de vocês, a gente quer muito, vocês nem imaginam, né? A gente abre mão de muita coisa para poder estar aqui, tá? Porque a gente quer levar esse conhecimento para adiante, a gente quer dividir, né? A gente não quer guardar isso, e a gente já poderia estar guardando isso, né? Já está bem guardadinho aqui com a gente. Deixar que o livro veiculasse sozinho, mas a gente quer estar junto, a gente quer ouvir, a gente gosta desse frente a frente, olho a olho, né? Sentindo a pele, tá? Karine, pode falar, viu? Pode falar suas palavras despedidas. Eu quero agradecer o convite para participar dessa imersão, que para mim ela foi muito memorável, muito marcante, né? E que foi muito gostoso participar também. Para mim, houve várias coisas em mim que se acenderam com muito mais calor, muito mais luz, muito mais entusiasmo, né? Então, quero agradecer vocês, assim, todo carinho, de coração,
de poder estar aqui, né, e participar desse momento com vocês. E agradecer também essas mulheres lindas que estão aqui, que a gente pôde fazer esse momento de troca, né? O primeiro dia foi um momento assim que eu estava com muita vontade, muito entusiasmada para estar aqui. No segundo dia eu aprendi bastante hoje também. Então, essas coisas ficam guardadinhas com a gente, e aí a gente vai prosperando cada vez mais, né? Levando isso, emanando e passando isso, e se fortalecendo enquanto sociedade, enquanto humanidade que estamos sendo. Então, é isso, minha gente. Agradecer demais vocês. Val, é você. Eu também gostaria de agradecer, né? Agradecer a parceria do meu parceiro espiritual, Wallace Feitosa, né? Que está comigo nessa jornada, e cada dia é mais prazeroso estar ao lado dele. Então, o meu muito obrigada a você, Wallace. A querida Karine Gomes, maravilhosa, né? Linda. Eu tenho muita admiração por essa mulher e já estou dizendo que estou no bônus, viu? Vou estar na mentoria junto com vocês, né? Como mentora, ajudando, guiando esse processo, mas vou estar no bônus de Karine, aprendendo com ela. E agradecer as queridas, né? Ana Karina, Cristina, né? Cris e Karina, que nos acompanham, né, há um tempo, que foram mentoradas, e Cris é minha mentorada individual, né, ela continuou a mentoria comigo, ela hoje faz mentoria individual comigo, e é um prazer, assim, acompanhar o crescimento de Cris, e dizer que, agradecer a todas essas mulheres lindas, essas mães prósperas, né, que estiveram aqui com a gente, e dizer assim, como é bom a gente fazer o que gosta, né? E a gente tem esse mesmo programa de forma online, mas ele não é ao vivo. E foi belíssimo, né, construir esse programa, mas quando a gente transformou ele em mentoria, menina, é muito prazeroso, né? É muito bom estar aqui, enxergando cada um, falando com cada um, sentindo cada um. Então, o meu muito obrigada a cada um e cada uma de vocês, né? Um beijo no coração. Beijo, pessoal. Boa noite. Até o nosso próximo encontro. A gente se vê.